E da mesma forma que o Senhor ministrou o meu coração com a sua palavra, né? Ele também vai ministrar o coração da sua igreja, porque o meu pedido foi esse. O meu pedido foi esse, que todos aqueles que entrassem por essa porta hoje, fossem tocados de uma forma extraordinária pelo Senhor. Porque nem tudo parece e acontece do jeito que a gente espera. Nem tudo funciona do jeito que a gente deseja. Mas Deus, Ele é especialista nisso. E Ele nos conduz a viver da melhor forma possível. Para isso Ele nos direciona, né? Ele nos impulsiona, Ele nos motiva, Ele nos alerta, Ele nos ensina. E hoje para nós é uma palavra de reflexão. Então tudo que você ouvir aqui hoje, aquilo que você entende que é bom, guarda no seu coração. Porque talvez um dia você possa precisar. E aquilo que não for bom, aquilo que não agradou, entra por um ouvido e sai pelo outro e descarta. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E da mesma forma que o meu coração está pulsante, o teu coração também está pulsante. Se ele não está pulsante, ele vai ficar pulsante. E eu quero aqui afirmar e declarar sobre você que, por mais difícil seja o momento que você está vivendo hoje, o Senhor Deus está olhando para você. Ele não esqueceu de você em nenhum momento. Ele não esquece do seu filho. Ele não esquece do seu filho. A palavra de Deus diz que pode a mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais esquece do seu filho. Jamais esquece da sua criação. E nós somos criação de Deus. Que você receba no teu espírito nessa noite a presença extraordinária do Espírito Santo que está neste lugar e vai falar com você. E para nos conduzir nessa leitura aqui inicial, eu quero que você abra a Bíblia, por favor, lá no livro de Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, versículo 16 e 17. Deuteronômio 15, versículo 16 e 17. Algumas traduções um pouco diferentes uma da outra, mas todas com o mesmo formato, algumas palavras diferentes, mas todas levam a gente a entender o teor da informação que vai ser passada nessa noite. E aqui no livro de Deuteronômio 15, né, vai falar sobre um escravo. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês nessa noite. Mas se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirma que ama você e a sua família e se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante será seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Não fique triste ao libertar o seu escravo. Basta lembrar que por 6 anos prestou serviços a você, custando o sustento dele e a metade do salário de um trabalhador contratado. E obedecendo assim de coração, o Senhor seu Deus abençoará você em tudo que fizer. Amém? Só nessa primeira parte aqui, gente, para a gente acompanhar, nós vamos falar exatamente sobre isso. O servo, né? O servo da orelha furada. Quantos aqui já ouviram uma ministração nesse sentido? Alguns já ouviram, eu não vou entrar a fundo nessa passagem, mas o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar aqui essa intenção, porque nós estamos falando aqui de uma lei. Né? Foi uma lei que foi determinada para aquela pessoa que por algum motivo foi escravizada. Ela cometeu algum dolo, ela cometeu alguma falha, ela cometeu algum dano, ela se apoderou de alguma coisa que ela caiu na lei. E a pena para essa lei era ficar por escravo durante 6 anos. Mas uma vez ela ficando escrava por 6 anos, no 7º ano, ela era liberta. Estava tudo resolvido, já paguei a conta, eu posso voltar, eu posso ir embora, eu posso seguir a minha vida. Mas, se no 7º ano, essa pessoa, ela por amor, se apegou a essa família que ela serviu, a sua orelha era furada. Então ela se tornava parte daquela família. Ela se tornava um escravo por amor.
ela se tornava um escravo voluntário. Ela se tornava um escravo pela sua própria vontade. Eu escolhi viver uma vida voluntária. Eu escolhi servir essa família para o resto da minha vida, até a morte. Então a história do servo da orelha furada, ela mostra muito a história de Jesus. Mas que para nós entrarmos na história de Jesus, eu precisava passar por esse caminho aqui, que está relatado no Velho Testamento. E a história de Jesus, ela está lá no Novo Testamento, que é a sombra do Velho Testamento. Então, que você esteja atento. O sinal da orelha furada, ela quer dizer o quê? Aliança e lealdade. Quer dizer o quê? Que aquela pessoa que teve a sua orelha furada, ela viveu uma intensidade tão grande com aquela família, que ela não se vê mais longe daquela família. Então, por lealdade, por aliança, eu quero permanecer junto com ela. Eu quero que você continue sendo meu Senhor. Eu quero que você continue sendo a minha senhora. Eu quero continuar sendo cuidado por você. Foi dentro desses 6 anos aqui que eu construí família. Foi nesse lugar que eu vivi. Foi nesse lugar que as coisas foram estabelecidas. Então, ou seja, é sobre isso que Deus quer ministrar o nosso coração nessa noite. Quando a gente fala de escravidão, né, a gente sempre pensa sofrimento, né, tristeza, pessoas sendo punidas, pessoas sendo sacrificadas, pessoas trabalhando de forma escrava, fazendo coisas que é contra a sua vontade. Mas nesse caso aqui, a escravidão do servo da orelha furada é por amor. Ele vai continuar a sua vida toda vivendo aquela vida de escravidão, mas é uma escravidão voluntária. Ela recebe esse direito de ser servo por amar o seu Senhor, por servir ao seu Senhor. Ela escolhe viver uma vida escrava. Não esqueçam, escravo por amor. É aquela que renuncia à sua liberdade e escolhe viver e se tornar de alguma forma da família do seu Senhor, comprometendo-se com amor e obediência. É aquela aliança e a lealdade que eu falei para você. Então ela entrou nessa família de uma forma ruim, mas ela pagou a sua pena e conquistou o seu Senhor de uma forma com amor e com obediência. Revela não uma obrigação, mas reflete um compromisso mais profundo com o seu Senhor. Então, ou seja, não é porque ele tem que pagar a sua pena, não é porque ele tem que reconhecer o que ele fez, não, mas é porque por gratidão, não por obrigação. Então, primeiro pensamento para nós aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, nessa noite, por obrigação, nós estamos, infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês, nós estamos indo pelo caminho errado. Eu não posso estar aqui neste lugar por obrigação, ou porque alguém está me mandando, ou porque alguém está me pedindo. Eu não posso estar aqui, subir nessa tribuna, porque alguém está me pedindo, porque eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que estar aqui pelo amor de Deus, pelo amor que o Senhor Jesus ofereceu por mim. E eu, com meus olhos fechados, eu me torno um escravo da orelha furada. Eu recebo o amor de Deus na minha vida, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez. E o que o Senhor Jesus fez? Por que eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, como a palavra diz? O que o Senhor Jesus fez? Porque o Senhor Jesus fez, é que nós estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje por amor a Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor e nós somos servos dEle. Por favor, abram comigo lá no livro de Romanos 6, 16 ao 19. Romanos 6, 16 até o 19. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será o escravo dele.
Até aqui mesmo, gente, já nos ajuda a entender. Então, ou seja, aquele que você escolher para governar a sua vida, esse será o seu Senhor. E a Bíblia ela enfatiza tanto, Paulo ensinando aos romanos, que você tem o poder de escolha. Nós temos o poder de escolha de estar aqui neste lugar, de fazer isso, de fazer aquilo outro. Nós determinamos quem será o Senhor da nossa vida. Quem será o Senhor que vai conduzir os nossos projetos? Quem será o Senhor que vai conduzir o nosso relacionamento? Quem será o Senhor que vai conduzir a nossa área profissional? Nós determinamos quem vai ser esse Senhor. Porque Deus nos dá esse direito. E como modelo de servir, eu trouxe Jesus. Jesus é o maior modelo de ser servo, de servir. Que está lá em Filipenses 2, 7 e 8. Abram lá comigo, por favor. Na verdade, eu dei toda essa volta, para chegar nessa passagem de Filipenses 2, 7 e 8. Filipenses 2, 7 e 8. Para a gente compreender um pouquinho ali, eu vou ler desde o 5 ali, tá? A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Aqui já tem uma informação para nós refletirmos. As nossas atitudes, elas devem ser segundo aquelas que foram mostradas por Jesus. Quais são elas? Seguimos lá. 6. Que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Referência maior do que essa é impossível, gente. Observação maior do que essa é impossível. Ser igual a Jesus, ser igual a Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não, algumas palavras, algumas traduções, eu não estou acompanhando aqui porque às vezes eu me perco olhando daqui, olhando para cá, então hoje eu falei, vou olhar só aqui agora, então estou olhando só aqui. Algumas traduções vão dizer usurpou, Usurpou quer dizer o quê? Deixou de lado. Então Jesus, mesmo sendo Deus, ele não aceitou ser Deus naquele momento. Ele falou, não, eu vou viver tudo que eu posso viver como servo. Eu vou passar por tudo, pelas limitações, por tudo aquilo que um homem pode viver, eu vou passar também. E Jesus passou. E ele diz que nós devemos ser semelhantes a ele. Então, ou seja, nós também vamos passar por situações. Estamos passando por situações. Ainda não acabou, Jesus ainda não voltou. Enquanto isso não acontece, eu e você estamos nesse mundo. E esse mundo não tem nada a ver conosco, gente. Esse mundo ele é tenebroso, esse mundo ele tem muitas coisas que não nos favorecem. Então, ou seja, eu sinto lhes dizer, mas as lutas vão continuar chegando. As dívidas vão continuar chegando. As dificuldades vão bater na nossa porta, o inimigo vai tentar contra nós o tempo todo. E nós vamos ter que escolher quem vai ser o nosso Senhor. De quem nós queremos ser servo? Nós queremos ser servos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso? Ou nós queremos ser servos das nossas vontades, dos nossos anseios? Nós vamos querer ser servos daquilo que nos domina, daquilo que nos prejudica, daquilo que está encalacrado dentro de nós, que nós não conseguimos tirar. Nós não queremos ser servo disso, pelo contrário, nós queremos ser servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Por quê? Com o único propósito de estar com Ele, viver na eternidade com Ele. É sobre isso. É esse Jesus que se esvaziou de tudo e assumiu a forma de servo. É a beleza do servir. Se você quer colocar um tema aí, pessoal que está anotando, coloca aí a beleza de servir de coração. Se tornando um servo da orelha furada, sem olhar para trás, sem olhar para frente, mas olhar para Cristo, que é o Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé, que nos posiciona e que nos orienta o tempo todo. E se você vai acompanhando ali, ele vai dizer o quê? Embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus. Se alguém tinha direito no Getsemane, quando os soldados ali, gente, os soldados chegaram ali todos armados.
no Getsemane, Jesus estava lá com seus discípulos, os soldados chegaram todos armados, e Jesus, dentro da sua ternura, da sua sabedoria, ele pergunta para os: por que vocês estão vindo desse jeito? Por que vocês estão vindo todos armados desse jeito, cheio de armas, com tantos soldados? Por acaso eu sou algum bandido? Eu sou algum malfeitor? Eu fiz alguma coisa de errado? Ele poderia exigir o seu direito ali de Deus e exterminar tudo aquilo ali. Ele poderia operar algo ali naquele momento que talvez na história seria algo diferente, mudaria toda a história. Mas ele não, ele assumiu: eu preciso passar por isso aqui, Beto. Eu preciso passar por esse processo. Eu preciso mostrar para os meus filhos, para os meus servos, eu preciso mostrar para aqueles que estão junto comigo que eu venci e eles também vão vencer. Por isso ele passou por isso. Por isso ele passou. E se vocês analisarem esse teor, Pedro pula na frente de Jesus, não pula? E pega a sua espada e vral na orelha de Malco. E Jesus fala, né, Pedro, não é assim, Pedro. Não é dessa forma que resolve, Pedro. E ele pega, põe as mãos lá e Malco é curado. O soldado é curado. E a Bíblia não vai relatar, a Bíblia não vai falar mais nada sobre Malco. Por quê, gente? Porque Malco sumiu dali. Ele falou, cara, eu fui curado por Jesus. Jesus é o Filho de Deus mesmo. Realmente, Jesus é quem é que o povo está dizendo. E ele picou a mula, nunca mais ouviu falar dele. Por quê? Porque ele era o próximo. Se ele ficasse servindo a Jesus, talvez ele também seria morto. Mas ele recebeu de Jesus algo tão tremendo. E ele se tornou servo do Deus Altíssimo e não apareceu mais. Então, precisamos entender que somos um servo, gente. Somos esse servo de orelha furada. Somos esses servos que nós éramos, não sei vocês, mas eu era um mau caráter. Eu era péssimo, eu gostava só de uma coisa, que era jogar futebol. O futebol estava em primeiro lugar na minha vida, eu não queria saber mais de nada. Até que o Senhor Jesus entrou na minha vida e mudou e transformou a minha vida. Me deu uma família abençoada, tudo que eu tenho hoje é dele, é por ele. Porque eu resolvi ser servo. Eu resolvi abrir mão de algumas coisas, eu resolvi deixar as coisas de lado para seguir um único caminho, que é o caminho do Senhor. Que é ter o Senhor como meu Senhor. Todo servo tem o seu Senhor, como foi lido. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornante semelhante aos homens. E se humilhou, gente. Se humilhou. Nós precisamos nos humilhar também. Porque não é simples, eu estou falando aqui para vocês, aquilo que eu falei para vocês, cabe a mim informar vocês sobre isso, mas não é tão simples assim. Não é tão simples eu me humilhar, não é tão simples eu abrir mão das coisas, não é tão simples eu deixar aquilo que me faz bem, não é simples assim. E para Jesus também não foi simples, não sei se você lembra, mas na cruz, no sofrimento lá, ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, Deus, seja feita a sua vontade. E talvez eu e você está vivendo esse crivo, gente. Nós estamos nesse caminho aqui, ó. Eu não estou suportando mais, Ricardo. Eu não consigo mais. Todo dia eu tenho um pensamento diferente. Todo dia eu acordo de um jeito e eu vou dormir de outro jeito. Isso quando eu durmo, Ricardo. A situação está complicada do meu lado. E Jesus não vai passar esse cálice de você. Por quê? Porque Ele deseja ver você bem. Ele deseja ver você restaurado. Ele deseja ver você curado. Ele deseja ver você saudável. Ser um servo da orelha furada é reconhecer tudo isso aqui que Jesus fez por mim e por você. Tem essa marca de Cristo na sua vida e foi obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz, gente, a cruz era para os malfeitores, era para mim, era para você. A cruz era para os pecadores, era para aqueles que foram julgados e foram condenados porque fizeram coisas erradas. A cruz, mas não era para Jesus. Se tem alguém que foi crucificado aqui, foi um erro, foi Jesus. Não era para Jesus aquela cruz. Você lembra bem? Era para Barrabás, né? Barrabás era um malfeitor, mas o povo escolheu, crucifica Jesus e solta Barrabás. E hoje Jesus, ele aceitou essa morte. E a Bíblia vai dizer que no terceiro dia ele ressuscitou, mas para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a parte maravilhosa. Jesus ressuscitou em glória para que eu e você tivéssemos vida. Então ele nos ajuda a entender o contexto que nós estamos vivendo hoje. O que está passando aí, Ricardo?
Qual que é a angústia que está no seu coração? O que você precisa resolver amanhã lá no seu trabalho? Eu estou com você, nós vamos junto lá. Nós vamos sentar na frente do diretor e nós vamos conversar. E o que tiver que ser resolvido, vai ser resolvido. Eu estou falando isso para vocês porque eu estou abrindo meu coração. Amanhã eu vou fazer exatamente isso. Eu vou sentar na frente do diretor e eu preciso resolver um assunto. E o Espírito Santo já testificou no meu coração. E Ele está com você também. Ele está com você também para o seu tratamento. Ele está com você também numa porta de emprego que você precisa. Ele está com você também em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. Se humilhe diante de Deus. Entregue-se a Ele de verdade. Rompa com as coisas que não são agradáveis. Pare, deixe de lado. Se entregue para Jesus de verdade. Seja um servo da orelha furada. Não faça as coisas que contra a sua vontade. Não. Coloque Jesus em primeiro lugar. Mateus 20, 28. Abram comigo lá, por favor. Mateus 20, 28. Amém, glória a Deus. Mateus 20, versículo 28 diz assim: Então, de quem será a esposa na ressurreição? Não é esse não, peraí. Abriu no 23 aqui. Mateus 20, 28. A atitude de vocês deve ser igual à do Filho do Homem, que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Que as nossas atitudes, vamos pôr na primeira pessoa aí, que as nossas atitudes não sejam igual do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar a muitos. Se compreendermos essa questão de servir por amor, nós vamos conseguir compreender nas entrelinhas o que está escrito, o que significa ser servo, o que significa ser um servo da orelha furada. Jesus é a referência, Ele nos mostra, Ele nos ensina e nos permite escolher se eu quero ser servido ou se eu quero servir. Mateus 20, 28 afirma que Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus não só morreu por nós, mas também viveu e nos ensinou como devemos servir a Deus. A sua vida inteira foi de submissão à vontade do Pai. Então o ministério de Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, foi curto, né? Alguns entendedores dizem 33 anos, né? Jesus foi com 33 anos que Ele se ascendeu aos céus. Mas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, não existe exatamente essa informação. Mas o tempo que Ele esteve aqui, desde o seu nascimento, houve propósito. Existe o propósito até os dias de hoje. A vida de Jesus em vida e também após, né? A sua morte nos trouxe vida. A sua ressurreição nos trouxe vida. E quando Ele se ascendeu aos céus, deixou o Espírito Santo representando o reino de Deus, para que nós também tivéssemos vida e vida em abundância. Podemos escolher a quem será o nosso Senhor, nos tornando escravos voluntários de Cristo. Então, se tornar um escravo voluntário de Cristo é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É subir até este lugar, é vir até esse monte, é estar com a família de Cristo, né, servindo uns aos outros, sendo voluntários de Cristo, sendo voluntários por amor, escravos por amor. Escravos por amor não é aquele escravo que perde a sua liberdade sem significado algum. Pelo contrário, é aquele escravo que ele entendeu o seu propósito e ele está junto para somar, ele está junto para compartilhar, ele está junto para fazer a coisa andar. E para que nós nos tornemos esse escravo, esse servo por amor, tem alguns passinhos aqui. Eu coloquei assim, ó, reconhecendo que fomos comprados. Isso fala da vida de Jesus, né? Eu falei um pouquinho para vocês aqui do ministério de Jesus, da morte de Jesus. Entendemos que pertencemos a Deus. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Então, ser servo da orelha furada, entende-se que
Existe um Senhor e eu sou o servo. Que eu não sou mais dono. As minhas atitudes, elas têm que ser pautadas primeiramente na vontade de Deus. Que é o próximo tópico ali. Submeter nossa vontade à vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é só algumas áreas. Não é só no cantinho da bagunça. Mas é em todas as áreas da nossa vida, submeter ao senhorio de Deus. Servir a Deus por amor e não por obrigação. Talvez essa é a palavra que mais tocou no meu coração. Sabe quando você está tão acostumado com a sua rotina, né? É de domingo a domingo, é de reunião em reunião, é de encontro em encontro, de retiro em retiro, mas não tem mudança nenhuma na sua vida. Não acontece nada na minha vida, eu só vou por ir. O povo vai, eu vou. O povo vai, eu vou. Segue a direção, eu só sorrio e aceno e vou caminhando. Mas eu preciso me submeter como servo à vontade de Deus. Vivendo como servos de Cristo hoje. Ah, beleza, Ricardo, você falou do Velho Testamento, você falou do Novo, mas e agora, hoje aqui? Como que a gente pode viver dessa forma? Buscar a vontade de Deus em todas as decisões, seja ela grande ou seja ela pequena. Talvez Deus não vai responder na hora que você quer ouvir. Talvez Deus não vai fazer aquilo que você quer que Ele faça. Talvez o sonho, a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez Ele não vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Não hoje, não agora. Mas Ele, com certeza, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E se de fato isso que você está pedindo for bom para você, eu te garanto que Ele está na listinha dele e Ele está analisando se de fato, quando que Ele pode entregar isso para você. Por quê? Porque se faz bem para você, se tem a ver com você, se tem a ver com a família, por que Ele não vai fazer? Mas Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe lá na frente o que pode acontecer e se isso é bom para você ou não. Servir na igreja, né? Servir na igreja local. Por quê? Porque é da igreja, você vem na fonte, você recebe o alimento, então não é nada mais justo do que você dar esse alimento com outras pessoas também. Né? É você, como servo, servir. Né? Existe 1000 maneiras de preparar Neston, né? Mas também existe 1000 maneiras de você evangelizar, de você ensinar, de você conduzir a palavra de Deus, de você orientar alguma pessoa que está passando por um momento difícil. É necessário servir. Isso tem tudo a ver com ser servo. Manifestar a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Sempre a gente vai falar sobre isso, né, gente? Todos que vêm aqui também falam sobre isso. Sobre as áreas da nossa vida, sobre os ambientes que nós caminhamos, sobre as mesas que nós sentamos, sobre os planos, os projetos que nós temos. Nós precisamos refletir isso. Nós precisamos refletir essa vontade de Deus que é grandiosa, que é poderosa. Né? A glória de Deus vindo sobre nós e refletindo no meu irmão que está passando por um momento difícil. Né? O brilho de Cristo vindo sobre nós e reluzindo na nossa face, para que no nosso trabalho, na onde nós estejamos, a pessoa que está do outro lado, ela sinta-se iluminada pela referência que vem de você. Isso é manifestar a glória de Deus. Estar disposto a sacrificar os seus próprios desejos pelos desejos de Deus. Não é fácil não, né, gente? É difícil, mas é possível. Viver em santidade e obediência. O servo, ele só vai compreender que ele é servo mesmo se ele vive uma vida em santidade e uma vida de obediência. Existe um caminho a ser trilhado, gente. Existe um caminho a ser trilhado. A lei, ela vai dizer, né, que esse escravo ele viveu 6 anos como escravo. Então, ou seja, não foi da noite para o dia que ele se tornou servo, né, do seu Senhor. Teve uma batalha, teve um caminho, teve uma prisão, teve um momento que ele ficou parado, preso, né, pagando por aquilo que ele fez. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente também. Existe um preço para tudo isso aqui, para vivermos uma vida em santidade, uma vida em obediência a Deus. E nessa noite, eu queria lançar um desafio, né? Queria que você... O desafio é o seguinte, preste atenção. Você quer ser como o servo da orelha furada? Você está disposto a fazer um compromisso permanente e visível de servir a Deus por amor? Submetendo toda a sua vida a Ele? Analisa lá, gente. Você quer ser como um servo da orelha furada? Você está disposto a fazer um compromisso permanente e visível de servir a Deus por amor?
submetendo toda a sua vida a Ele? Guarda lá. Que possamos responder como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha ser voluntário. Eu não sou mais escravo. Nós não somos mais escravos das nossas debilidades. Nós não somos mais escravos das nossas doenças. Nós não somos mais escravos daquele mal que nos acorrentou por muito tempo. Não somos mais escravos. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o alto preço. Agora nós temos um servo por amor. Um servo que serve voluntariamente e tem a vida pautada na presença do Senhor. Mesmo que os inimigos, mesmo que os medos, as frustrações, tudo aquilo que é ruim venha sobre nós possamos declarar o que está escrito em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 é o último versículo. Gente, já estamos partindo para o final. Queria pedir para o pessoal do louvor se chegar, por gentileza. Gálatas 2:20. Aleluia. Aleluia. Pode ser aquele aleluia, tá, Ana? Linda essa canção, né, gente? Em Gálatas 2:20, ele vai dizer: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, mas sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro desse corpo é o resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não existe, a palavra de Deus não existe sem Jesus. Jesus é o ponto principal da palavra. É o pináculo, né, que eles falam, é o ponto principal. Tudo converge em Cristo. Se Cristo não está dentro do seu roteiro, nós precisamos rever. É Ele, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. E como foi dito aqui, todas as outras coisas elas serão acrescentadas. Amém?